A paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor Ele venha derramar sobre vós uma bênção tal que Ele venha maior abastança. A você, meu amigo católico, espírita, budista, livre pensador, a você que neste momento para comigo para ouvir a palavra de Deus, para ouvir as lindas mensagens bíblicas, que ela possa se tornar real para a sua vida como um dia se tornou na minha. Um dia eu vou dar o meu testemunho, glória a Deus, aqui no canal Sobrevivendo pela Fé. Eu sou um ex-budista, passei a maior parte da minha vida dentro do budismo e conheci o Senhor Jesus Cristo. E há um bom tempo, graças a Deus, eu tenho servido, tenho buscado a sua face, tenho me dobrado diante da sua presença, reconhecendo a sua autoridade, o seu senhorio, louvado seja Deus. Porque o homem ele pode passar até muito tempo no erro, no engano, mas Deus ele tem um plano para a humanidade. E o plano que ele tem para a humanidade não é de ver os seus filhos desamparados, esquecidos, de ver os seus filhos na cegueira espiritual, na ignorância. Não estou aqui criticando religião nenhuma, não. O Senhor me trouxe para a verdade libertadora do Evangelho, a verdade que hoje é a minha verdade, é a verdade que eu acredito. Eu creio na Bíblia Sagrada como única regra de prática e fé. Eu acredito, glória a Deus, em o Senhor Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, sendo Ele mesmo Deus, aleluia. Eu acredito no Senhor Espírito Santo, eu creio que o Senhor Ele morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai. E assim como Ele subiu ao céu, Ele vai voltar outra vez para buscar o seu povo. E hoje eu me sinto muito grato, feliz por poder fazer parte e dizer que eu sou um dos tais. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Eu tenho parentes católicos, eu tenho parentes ainda dentro do candomblé, da umbanda, da quimbanda. Não estou aqui, não sou juiz. O Senhor não nos deu juízo de causa. Estou aqui como arauto do Evangelho, como uma carta viva diante dos homens, anunciando a palavra que o Senhor nos ordenou. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ele diz que sinais seguiriam os que creem. E dentro de tantos versículos, tantas verdades bíblicas, nós vemos algo surpreendente, glória a Deus, que é a cura de um cego de nascença. Diz o Evangelho de João, no capítulo de número 9, que passando Jesus, ele viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Muitos pensam que a cegueira ou qualquer outro tipo de deficiência física pode ser fruto de pecado. Mas não. A maior cegueira que o ser humano e a raça humana vive é a cegueira espiritual. É o ato de julgar o seu semelhante. Quantos deficientes visuais não aceitaram a Cristo e tiveram sua visão espiritual aberta? Quantos hoje têm se destacado na sociedade? Um problema físico não é razão para ficar prostrado, não é razão
para chegar e se entregar, de maneira nenhuma. O Senhor Jesus, nesse caso específico, aleluia, glória a Deus, ele respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E o Senhor Jesus, ele teve misericórdia para aquele caso específico. E tendo dito isto, ele cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu o que era cego: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu dizes, o que tu dizes daquele homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora viam. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Os seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe teria aberto os olhos. Não sabemos, mas tem idade, perguntar-lhe ele mesmo, ele falará por si. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, e perguntar-lhe ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha cego e disse-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer: o que te fez ele, como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Respondendo eles, disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Jesus ouviu que eu tinha expulsado, encontrando-lhe, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, veem, e os que veem sejam cegos.
Aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe também: nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso vosso pecado permanece. Nós vemos, queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, ouvintes deste canal Sobrevivendo pela Fé, que durante todo o momento em que aquele homem esteve cego, ele nunca chamou a atenção de ninguém. Passava-se desapercebido como um mendigo ali, colocado em Jerusalém. Mas ele estava na hora específica e no lugar específico, para que a glória de Deus fosse manifesta em sua vida. E ali, após Jesus ter aberto os seus olhos, aqueles que deviam ser responsáveis por cuidar do homem, o injuriaram, o puniram, o culparam. Mas Jesus o amou e ele nos ama. Jesus, ele não perguntou a quem ele lhe fazia o bem, se era católico, que nem existia esse título ainda, se era judeu, se era grego, se era celta, se era bárbaro. Não. O Senhor Jesus, ele trazia uma mensagem específica. A mensagem de salvação e redenção para todos os povos. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. Ela não vem por obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Que o Senhor, ele te abençoe independente da sua religião. Que você possa abrir o seu coração para Cristo, como eu abri. E que você venha ter um encontro real, um encontro, não um encontro religioso, um encontro congregacional ou denominacional, não. Um encontro real. Que Jesus, ele possa fazer morada dentro de você. Que o Senhor, ele possa usar você como um testemunho de transformação e regeneração da espécie humana. Porque nós temos visto guerras, rumores de guerras. A cada dia o pecado dominando e fazendo com que homens venham a escandalizar este Deus. Há homens tirando vida de outros homens, abusando de outros homens, matando outros homens de forma cruel e sanguinária. Mas aquele que teme ao Senhor, ele ora. Ora por mudança, ora por crescimento. Ora para que esta palavra ela se expanda sobre todo o globo terra e alcance o maior número de pessoas possíveis. O Evangelho de Cristo, às vezes, ou na maioria das vezes, é diferente do Evangelho daqueles que se dizem evangélicos. O Evangelho da cruz, o Evangelho da renúncia, é diferente deste Evangelho de riqueza e prosperidade que nós vemos aí. Um Evangelho que diz que Jesus Cristo salva, cura e liberta e prepara o homem para morar no céu. Todo esse livro é espiritual e nos mostra a nossa pátria celestial. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Também quero te convidar a se inscrever no canal. E todos os dias, de 11h30 às 12h30, até o final do ano de 2020, nós estamos orando a live da vitória. A vitória da libertação, da cura, da separação deste mundo de pecado. A vitória de Cristo em nossas vidas. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. Que o amor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém. Compartilha, nos ajuda. Não te custa nada. Deixa o teu comentário, deixa o teu like. Se inscreve, indica a outros a se inscrever para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis através da palavra de Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.